Embora o vírus Ebola esteja assolando as nações africanas, parece que está a milhares de quilômetros de distância. A realidade de um surto de Ebola e outros vírus como sarampo, SARS e hantavírus pode estar bem na nossa porta, especialmente com milhões de torcedores lotando os estádios na Copa do Mundo da FIFA e sem distanciamento social. Agora, para falar mais sobre isso, está conosco Mark M. Farb, fundador e CEO da Dietetic International, falando de Nova York. Boa noite para você e boa tarde aí no seu horário. Boa noite e obrigado por receber. Então, a Dietetic é uma empresa global de biotecnologia, listada na Nasdaq, lidando há muitos anos com vírus e doenças. Conte-nos sobre o Ebola que está nos noticiários do mundo. Quão letal ele é? Bem, de acordo com a OMS e outras agências, a letalidade varia entre 30% e 50%. Alguns dizem que chega a 90%, mas eu acredito que é mais entre 30% e 50%. Então, estamos falando de um vírus altamente letal que está circulando na África e queremos garantir que ele permaneça lá e não se espalhe para outros países ao redor do mundo. Agora, como estamos vendo com a Copa do Mundo, claramente é algo muito empolgante. As pessoas esqueceram o distanciamento social, como eu disse, que tivemos que seguir durante a Covid. Mas há 10 seleções nacionais africanas participando, dezenas de milhares de torcedores vindo da África. O que estamos fazendo ou deixando de fazer em relação à checagem disso na chegada? Isso é útil caso alguém esteja carregando o vírus sem sintomas? Acho que os governos tomaram boas medidas para tentar evitar que isso se espalhe. Como você mencionou, se o período de incubação for de 21 dias ou mais, se um desses, digamos, visitantes de um país africano ou de algum outro lugar que tenha sido exposto ao vírus, pode realmente começar a espalhar o vírus. Mais surtos aqui nos Estados Unidos, ou no México, ou no Canadá, onde estiverem acontecendo grandes eventos, ou em qualquer lugar. Pode ser, em um avião cruzando o céu. Então, é realmente uma ameaça potencial. O Ebola não é o problema principal. O real problema é nossa falta de preparo. Nós não aprendemos a lição com a Covid-19. E podemos falar sobre isso. Eu posso explicar o porquê. Claro. Você trouxe um ponto interessante. Todos ficamos assustados com a Covid, mas a taxa de mortalidade era de só 1%. Então, o que nós aprendemos ou não aprendemos? As pessoas esqueceram disso, quando deveriam prestar mais atenção, já que podemos enfrentar outro surto, mesmo que não seja Ebola, que não é transmitido pelo ar. Pensávamos que o sarampo tinha sumido, mas estamos ouvindo falar dele e de outras doenças novamente. Bem, e não se esqueça da gripe aviária, que eles estiam ter letalidade de cerca de 30%. Uau! Isso, na verdade, tem se espalhado entre o gado, aves e outros animais. Então, acho que aprendemos muita coisa. O que estamos fazendo a respeito é algo diferente. Então, acho que, realmente fizemos um bom trabalho na área de vacinas em termos de preparação. Acredito que podemos produzir e distribuir bilhões de doses de vacinas mais rápido que antes. Porém, em surtos, a vacina chega tarde, pois muitos já estão infectados. No início da Covid, pessoas estavam no hospital ligadas a respiradores. Você realmente precisa de anticorpos monoclonais ou tratamentos que são a primeira linha de defesa. E, para ser bem franco, sim. Sim, e é aí que a Dietetic entra. Quero dizer, você tem estado na vanguarda dessa tecnologia há tanto tempo. Explique como isso funciona, pois é algo tanto científico quanto biológico. E vocês estão atacando essas questões dos dois lados, tanto de um ponto de vista preventivo, quanto depois que a pessoa já foi infectada. Então, explique como isso funciona na parte de prevenção dessa possível crise. Bem, primeiro deixe-me explicar, com nossa conexão com Israel, com o Instituto de Pesquisa Biológica de Israel, a Coalizão para Iniciativas de Preparação para Epidemias, CEPI, o Centro de Vacinas da União Europeia e a Universidade de Oxford, CRISPR-T e outros. Nós temos trabalhado e estamos trabalhando, de certa forma tentando, enfrentar o problema central. O elefante na sala são os métodos tradicionais atuais para anticorpos monoclonais, que usam linhagens celulares de mamíferos. Elas crescem devagar demais, produzem muito pouco e custam caro demais. Durante a Covid, a cadeia de suprimentos do Exército dos Estados Unidos afirmou que a doença tinha letalidade de 1%. Se fosse mais letal, teríamos enfrentado uma grande catástrofe. É nesse ponto que entram o Ebola e o hantavírus.
Se você tem uma doença mortal com 30% de letalidade e não tem uma forma de tratá-la e proteger a população, vamos ter uma gripe espanhola turbinada. E a nossa tecnologia C1 é um fungo filamentoso. É um organismo microbiano que cresce muito mais rápido, cerca de 10 vezes mais rápido do que uma célula de mamífero. Os rendimentos são maiores. Ele pode rodar 3 lotes no tempo que você leva para rodar um. E você não tem vírus que precisa remover antes de liberar para o público. Estamos falando de algo realmente transformador, um divisor de águas. Temos trabalhado nisso e mostrado que ele também se liga e neutraliza o vírus como as células de mamíferos. Isso foi demonstrado em um estudo com hamsters, estudo com primatas não humanos, que foi conduzido por europeus durante a Covid, com foco na Covid, mas também em malária, RSV e outros 7 ou 8 anticorpos. Então, a tecnologia já provou que pode neutralizar e se ligar tão bem quanto o padrão atual. Certo. Mas agora pode fazê-lo muito mais rápido e por uma fração do custo. Uau, isso é tão importante. E rapidamente, antes que nosso tempo acabe, vamos falar sobre o outro ponto. Quero dizer, você não pode dar uma vacina para alguém depois que ela já está infectada? Então explique o trabalho que você está fazendo e como isso pode ajudar no panorama geral se você conseguir fazer mais testes clínicos na África, que a sua tecnologia consiga resolver o problema logo no início, por assim dizer, assim que alguém for infectado. Sim, novamente realizamos um ensaio clínico de fase 1 na África. Para ser bem franco, ela foi desenvolvida em parte pelo Instituto de Pesquisa Biológica de Israel, fabricada lá em Israel com a BTG Israel e a Diatic. E nós submetemos essa vacina à SAPRA, a Agência Reguladora da África do Sul, e demonstramos segurança, tolerabilidade e eficácia. Mas essa vacina é, novamente, como você mencionou e eu também mencionei, algo para prevenir que isso aconteça. Mas uma vez que aconteceu, você precisa de anticorpos monoclonais. E para ser sincero, nós demonstramos várias vezes que nossa tecnologia pode produzir anticorpos monoclonais mais rápido, produzir mais por menos e liberar mais cedo. Assim, eles neutralizam e se ligam. Se você se lembra, até o presidente Trump, durante a Covid, recebeu um anticorpo e queria que o mundo soubesse. O problema é que a tecnologia de anticorpos não conseguia acompanhar. O vírus mutava rápido e a tecnologia não acompanhava. Mesmo assim, só 1 ou 2% do mundo receberia. Então, isso é um tipo de catástrofe potencial à espreita. E o Ebola é realmente um alerta. Teve ebola, teve varíola dos macacos e também, sabe, hantavírus. Então, estamos a uma mutação de distância de um vírus letal. E precisamos estar preparados. E os governos de Israel, dos Estados Unidos e da Europa precisam agir e realmente apoiar a fabricação, porque esse é o elefante na sala. Certo. Você pode descobrir tudo com IA, Sim. mas não dá para fazer isso rápido sem uma linhagem celular. Tudo certo. Muito obrigada pela explicação. Você tornou tudo mais fácil de entender, pois é uma biologia bem complicada. Muito obrigada, Mark M. Farb, fundador da Dyadic International.